Empate com um gostinho de vitória, essa frase tão clichê, mas foi isso mesmo. Uma vitória que a torcida pode comemorar tranquila, mas talvez alguns cartolas rubro-negros não, né? Tem que respeitar mais a base, Flamengo, tem que confiar. Se o Palmeiras acreditou que era jogo fácil, na mesma proporção acreditou o Flamengo também que estava em desvantagem. Até quando a base do Flamengo vai dar lições, hein? Tem que acreditar na gente. Um pré-jogo recheado de egoísmo, individualidade, tentativas de tirar vantagem em cima do Covid, no errôneo pensamento do Palmeiras de que ganhariam porque o Flamengo estava muito desfalcado. Mas aí no final a gente viu que quem não tinha time era o Palmeiras. Me respeita. Que foi uma irresponsabilidade muito grande esse jogo acontecer, isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas ontem entrou em campo o peso da camisa, entrou em campo meninos com uma vontade enorme de mostrar seus talentos, né? Uma gana aí para provar que não se deve duvidar de um time que tem copinha contra outro que não tem. O que a gente assistiu ontem na TV foi um show de raça, de vontade, principalmente de união. A Arrascaeta cumpriu um papel muito importante no jogo e eu não tô falando das inúmeras jogadas bonitas que ele fez em campo, não. Eu tô falando da liderança que o tímido uruguaio exerceu ontem. Você imaginava a Arrascaeta de capitão? Pois é, o Georgia ontem no pré-jogo chamou a responsabilidade para si e exerceu o paternalismo mais importante dessa temporada. Capitão, líder e pai da meninada ontem. Ele incentivou, ele protegeu, ele ajudou nas jogadas. O destaque dessa partida foi da base, mas o protagonista foi o Hugo, né? Vulgo Neneca. Quem acompanha a base já vinha pedindo Neneca no gol, ó, há muito tempo. Mas aí por uma hierarquia de goleiros, o Hugo só teve essa oportunidade ontem, porque os 3 goleiros que vêm antes dele não estavam aptos a jogar. Precisou dessa maré de azar, desse 1 milhão de eventualidades aí, pra gente ver em campo esse talento todo do Neneca. São 12 anos de casa, tá? Respeita o cria. O Hugo chegou no Flamengo com 8 anos de idade. Talvez nem você tenha tanto tempo assim de Flamengo, né? Neneca eleito craque da partida, inclusive divide opiniões na torcida e nos programas esportivos sobre quem deve jogar a quarta agora pela Libertadores. Neneca chegou atropelando o Gabriel Batista, César e há quem diga que Diego Alves que se cuide. Além das defesas alto nível, né, o Neneca ainda presenteou o torcedor com uma linda história de vida, falou sobre superação, família e sobre a ausência do pai dele no jogo de ontem, talvez o jogo mais importante dele até hoje. E para contemplar mais ainda, Neneca reacende o debate sobre a escassez de goleiros negros. Isso mesmo. Você já se perguntou por que de tantos jogadores de linha negros e poucos goleiros negros? Te convido a uma reflexão, já adianto que a resposta é complexa, exige muito debate sobre racismo estrutural, enfim. E eu prometo fazer um vídeo só sobre esse tema. Enquanto isso, o Neneca te convida para essa reflexão. E é baseado nisso que eu te digo, torcedor. Flamengo não é sobre atitudes soberbas do Landim. Flamengo é sobre histórias como essas do Neneca, do Ramon. Flamengo não é sobre as falas imbecis do BAP, não. Flamengo é sobre luta, sobre sonho de Nenecas, Ramons, Balas, Vinícius Júnior. Quando você se apega muito à parte de gestão, a decepção entra por uma porta e a paixão quase que sai pela outra. Ainda bem que existem os garotos do Ninho para resgatar essa nossa identidade rubro-negra. Tanto isso é verdade que torcidas que já estavam pensando em fazer protestos no aeroporto, ontem foram lá receber os jogadores. Sabe por quê? Porque ontem eles puderam voltar a sentir o que é ser Flamengo, por causa de 6 meninos. Que jogo, né, meus amigos? Divisor de águas. Flamengo renasceu ontem. Nem medalhões, nem torcida. Dessa vez foram as crianças que ensinaram. Nos bastidores, né, Flamengo segue aí no individualismo de fazer vergonha com alguns torcedores. Eu não curto essa postura de ser maior, de ser o melhor em tudo, né? De passar por cima de tudo, de brigar com peças importantes do futebol, porque, aliás, futebol também é política, futebol é coletivo, não é individual. Tem um montão de briga, briga com a Globo, briga com a CBF, briga com clubes, mostra soberba, egoísmo, no final perde o torcedor, perde o futebol. O presidente do Galo agora quer brigar com o Flamengo, o Flamengo tá virando aquele menino chato da escola que todo mundo quer bater.
Não é por inveja, não. É porque o menino da escola, chato, que fala merda, dá raiva das atitudes dele, é isso. E aí o Atlético Mineiro sugere a exclusão do Flamengo do campeonato, alegando que o Flamengo se valeu, ou pelo menos tentou se valer da justiça comum, né? Não da justiça desportiva. Mas lá na ação, quem consta lá no polo ativo como autor da ação não é o Flamengo, e sim o sindicato. Então, assim, não sei como que vai ficar isso. Mas é ridícula essa briga, né? Ridícula para todo mundo, diretoria do Flamengo, CBF, torcida do Palmeiras, diretoria do Galo. Ninguém saiu bonito e limpo dessa história. Então, eu fico com a pureza da resposta das crianças. Saudações rubro-negras.